Você está forçando a porta errada. A verdade espiritual que ninguém te conta. Há momentos na vida em que você insiste tanto em algo que sequer percebe o quanto isso tem te desgastado por dentro. Você força, tenta mais uma vez, procura uma saída, coloca mais energia, e mesmo assim, a porta não abre. Isso não é fracasso. Isso é um sinal. Um convite silencioso para olhar a vida com mais consciência, menos controle e mais fé, porque espiritualmente, existem portas que só se revelam quando você solta a maçaneta daquela que não te pertence mais. O que você vai ver a seguir é um mergulho profundo no ato de soltar. Soltar o controle, soltar o passado, soltar o medo e, principalmente, soltar aquilo que impede sua vida de fluir. O ato de soltar a maçaneta é profundamente simbólico. Ele representa a coragem de abandonar o controle sobre o destino. Representa a humildade de aceitar que você não sabe tudo, não enxerga tudo e não entende tudo. Representa a sabedoria de reconhecer que certas oportunidades, relacionamentos, caminhos e decisões precisam ser largados para que algo alinhado possa chegar. Quando você solta algo dentro de você, cede também. A mente deixa de operar no modo de sobrevivência e entra no modo de discernimento. O coração deixa de reagir com medo e começa a responder com clareza. O espírito deixa de lutar contra o fluxo e volta a se alinhar com ele. Soltar a maçaneta é um ato de confiança. É admitir que, se a porta tivesse que abrir, ela teria aberto. É aceitar que aquilo que exige força excessiva para funcionar já está te mostrando que não é para você. Deus não coloca você em portas que dependem de desespero para serem abertas. Ele coloca você em caminhos onde o movimento é natural, onde as peças se encaixam, onde o progresso flui com menos esforço e mais consciência. Quando você se libera dessa necessidade de controlar a porta, você descobre que a verdadeira abertura acontece no interior. Antes da circunstância mudar, sua postura precisa mudar. O soltar transforma você antes de transformar o cenário. E é exatamente nesse ato de abrir mão que a magia espiritual acontece. Quando você larga o que vinha te prendendo, o que estava destinado a ser seu, começa a se mover. A vida encontra brechas para reorganizar acontecimentos. A intuição volta a funcionar. A paz volta a respirar. Aquilo que parecia travado começa a ser substituído por novas percepções, novas possibilidades e novos caminhos. Deus não trabalha no caos da insistência. Ele trabalha no silêncio da entrega. Quando a mão solta a maçaneta, o coração abre espaço para ouvir. E ouvir é o primeiro passo para caminhar na direção certa. Essa porta que não abre pode ser uma relação que você tenta salvar sozinho. Pode ser um projeto que não evolui. Pode ser um caminho profissional que não faz mais sentido. Pode ser uma fase da vida que você tenta manter viva, mesmo sabendo que já terminou. Pode ser um sonho que não se encaixa mais na pessoa que você se tornou. E, enquanto você continuar girando essa maçaneta, não haverá espaço para a porta certa se revelar. A vida não abre duas portas simultaneamente quando você está emocionalmente preso a uma delas. O fluxo só se move quando você se move interiormente. O soltar, nesse contexto, é o gesto que desbloqueia o invisível. Soltar a maçaneta também é um convite para confiar no tempo certo. A porta pode até ser sua, mas não agora. Pode até fazer parte do seu destino, mas não neste estágio de consciência. Pode até estar alinhada ao seu propósito, mas você ainda não desenvolveu a maturidade emocional necessária para atravessá-la. Deus não te nega a porta. Ele te prepara antes de abrir. Só que, para receber essa preparação, você precisa parar de forçar. O esforço excessivo te coloca diante da porta, mas a abertura espiritual te prepara para atravessá-la de forma plena, sem medo, sem pressa e sem dependência de controle. Quando você finalmente solta a maçaneta, algo extraordinário acontece. A vida se reorganiza. O peso cai dos ombros. A ansiedade perde força. A clareza retorna como um vento suave.
Você percebe que estava tentando abrir algo que não te levava para onde você realmente precisava ir. E essa percepção é libertadora, é transformadora, é reveladora. A partir desse ponto, você aprende um dos princípios mais profundos do caminho espiritual. Certas portas só se abrem quando você prova, com sua postura, que está pronto para não depender delas. Existe uma lógica espiritual que contraria tudo o que você aprendeu sobre esforço, produtividade e conquista. No mundo, ensinam que quanto mais força você fizer, mais rápido chegará onde deseja. Que quanto mais peso você carregar, mais valor terá. Que quanto mais se sacrificar, mais merecedor se tornará. Só que na dinâmica divina isso não é verdade. A economia de Deus não se baseia na quantidade de esforço, mas na qualidade do alinhamento. Ele não te recompensa pela exaustão. Ele te recompensa pela consciência. Ele não espera que você se destrua tentando chegar ao destino. Ele espera que você caminhe com sabedoria, entendendo que existe uma diferença profunda entre esforço necessário e esforço desperdiçado. A economia divina do esforço nasce do entendimento de que você não foi criado para lutar contra tudo. Não foi criado para superar tudo sozinho. Não foi criado para carregar fardos que te esmagam. Você foi criado para cooperar com aquilo que Deus já está fazendo. Isso significa que a sua parte nunca será maior do que a parte divina. A sua ação nunca substituirá a intervenção espiritual. A sua força nunca substituirá o movimento que só Deus pode realizar. Quando você entende isso, percebe o quanto de energia já desperdiçou tentando resolver o que não pertencia à sua responsabilidade. O quanto se desgastou tentando fazer com a força bruta aquilo que só mudaria com direção espiritual. O quanto sofreu ao tentar controlar realidades que precisavam de sabedoria, não de insistência. A economia de Deus funciona de forma diferente porque ele enxerga o todo enquanto você enxerga apenas um fragmento. Ele sabe o que deve acontecer, quando deve acontecer e por quais caminhos deve acontecer. E por isso, ele distribui o esforço necessário para cada etapa com precisão. Nunca mais, nunca menos. Quando você passa desse limite, tudo começa a se desorganizar. Suas emoções se desalinham. Seu discernimento se fragiliza. Suas decisões ficam distorcidas. Porque esforço excessivo não é virtude espiritual. É sinal de desconexão. É a prova de que você começou a confiar mais na sua própria força do que na orientação divina. E essa confiança equivocada te leva à exaustão, não à realização. A economia divina te lembra que fazer o que é necessário vale mais do que fazer tudo. Ela te lembra que intensidade não substitui discernimento, que movimento não substitui direção, que velocidade não substitui precisão. Quando você opera dentro dessa lógica, percebe que muitas batalhas que travava não eram suas, muitos compromissos que assumia não eram do seu alinhamento. Muitas preocupações que carregava não tinham nenhum fundamento verdadeiro. Você percebe que se desgastou em discussões, decisões, relacionamentos e caminhos que não tinham nenhuma relação com o propósito que Deus estava tentando revelar. E a economia divina te reposiciona. Ela te ensina a investir energia no que realmente transforma. Esse princípio também revela que aquilo que é seu não exige sacrifícios autodestrutivos. Exige maturidade, sim. Exige paciência, sim. Exige movimento consciente, sim. Mas nunca exige que você se abandone para conquistar. Tudo o que te pede para se anular, se exaurir ou se quebrar por dentro, não vem de Deus. Vem da ansiedade. Vem do medo. Vem da crença de que você precisa provar algo. A economia divina te mostra que você não precisa provar nada para ninguém. A sua parte é agir com responsabilidade, clareza e fé. O restante é operação divina. E quando essas duas partes entram em harmonia, a vida flui. Não pela força, mas pela consistência. A economia espiritual também te ensina a reconhecer desperdícios internos. Quantas vezes você insistiu em manter pessoas na sua vida que já não pertenciam à sua jornada? Quantas vezes você investiu energia emocional em conflitos que não tinham solução?
Quantas vezes tentou convencer alguém, explicar para alguém, consertar alguém, como se fosse sua função? Quantas vezes gastou horas, dias, meses, tentando resolver algo que só seria resolvido quando você parasse de interferir? Essa economia te devolve lucidez para perceber que nem tudo que exige sua atenção merece sua energia. Nem tudo que dói deve ser segurado. Nem tudo que quebra deve ser consertado. Às vezes, o esforço real é soltar. A economia divina do esforço te leva a um novo nível de maturidade espiritual. O nível onde você faz apenas o que é seu para fazer. Nem mais, nem menos. O nível onde você entende que se desgastar não significa progredir. O nível onde você percebe que o descanso não atrasa seu destino, mas te posiciona melhor para recebê-lo. O nível onde você entende que a ansiedade tenta te convencer de que tudo depende de você, mas a fé te lembra que Deus já está agindo. O nível onde você finalmente abandona a crença tóxica de que precisa controlar o rumo da sua vida para que ela funcione. Quando você passa a operar nessa economia, tudo muda. Suas decisões ficam mais claras, seus relacionamentos ficam mais leves, suas escolhas ficam mais coerentes. Você se vê caminhando com mais consciência e menos pressa, com mais presença e menos tensão, com mais discernimento e menos ruído mental. Você percebe que a vida não estava te pedindo mais esforço, estava te pedindo mais alinhamento, e quando você se alinha, até o que parecia impossível começa a se organizar com uma suavidade que você nunca experimentou antes. Deus nunca pediu que você se destruísse tentando acertar. Ele pediu que você confiasse, que você descansasse e que você fizesse sua parte com sabedoria. A economia divina do esforço é o lembrete de que você não está sozinho no processo. Você nunca esteve. E quando finalmente aceita isso, percebe que o caminho que parecia pesado demais se transforma em direção. O fardo que parecia impossível de carregar se torna leve. E o destino que parecia distante começa a se aproximar com naturalidade. Não pela força, mas pela harmonia entre sua ação e a mão de Deus guiando sua história. Há uma visão completamente equivocada que a maioria das pessoas carrega. A de que as batalhas espirituais acontecem apenas nos momentos de grande agitação, intensidade emocional e causa aparente. Acreditam que lutar significa agir, reagir, enfrentar, responder. Mas, na verdade, algumas das maiores batalhas da alma acontecem no silêncio. A serenidade, esse estado que o mundo lê como fraqueza ou passividade, é, na realidade, um campo de batalha poderoso. É dentro dela que a mente tenta puxar você para o desespero, que as emoções tentam te arrastar para a ansiedade e que a vida tenta te convencer a retomar o controle que você acabou de entregar. A serenidade não é a ausência de conflitos. É o espaço onde o conflito interno é desarmado. Ser sereno não significa estar desinteressado, significa estar centrado. É o momento em que você decide, de maneira firme, que sua paz não será sequestrada pela urgência do mundo externo. É o instante em que você percebe que reagir a tudo é a forma mais rápida de se perder de si mesmo. A serenidade é a proteção mental que impede você de ser arrastado pelo ruído que tenta invadir sua consciência. Ela é a estratégia divina que mantém seu espírito estável, enquanto a vida passa por momentos de incerteza. A serenidade transforma sua mente em território protegido, e onde existe proteção, existe clareza. A serenidade também é o lugar onde suas emoções revelam suas intenções verdadeiras. Quando você está sereno, você não age por impulso, você não fala por raiva, você não decide por medo. Você enxerga com precisão o que está acontecendo dentro de si. A serenidade expõe os pensamentos distorcidos que, quando você está agitado, passam despercebidos. Ela ilumina padrões emocionais que estavam controlando suas escolhas. É dentro do silêncio que você nota quais pensamentos pertencem a você e quais foram herdados de dores antigas, traumas antigos ou crenças que não fazem mais sentido. A serenidade é o espelho que você evitou por anos, porque tinha medo de enxergar a verdade. Esse estado interno também é o lugar onde Deus fala mais claramente. Não porque ele não fale durante o caos,
mas porque você escuta melhor quando para. A serenidade é o canal onde a direção divina chega sem interferências. Quando sua alma está silenciosa, a percepção aumenta. A intuição se fortalece. A mente para de tentar resolver o que é impossível, e o espírito se torna sensível o suficiente para captar a direção que estava ao seu redor o tempo todo, mas que a pressa e a tensão encobriam. A batalha espiritual não é vencida quando você luta, mas quando você se alinha ao que Deus está dizendo. E isso só acontece quando você acessa a serenidade. A serenidade também interrompe ciclos destrutivos que se repetem quando você opera no modo automático. Quando você está agitado, você repete padrões sem perceber. Toma decisões precipitadas, entra em discussões desnecessárias, permanece em situações tóxicas, sustenta vínculos que drenam sua energia, fala mais do que deveria, se expõe mais do que gostaria. É a agitação que constrói grande parte das dores que você não sabe de onde vieram. Mas quando você entra no campo da serenidade, esses ciclos perdem força. Você deixa de ser refém das reações impulsivas e passa a conduzir a si mesmo com consciência. É nesse campo silencioso que você começa a entender que muitas das batalhas que você acreditava estar enfrentando eram, na verdade, batalhas inventadas pela mente cansada. Eram conflitos criados pelo medo de perder o controle. Eram problemas ampliados pela ansiedade. Eram preocupações alimentadas por histórias que você criou na própria cabeça. A serenidade desarma essas narrativas. Ela entrega a você a capacidade de analisar o que é real e o que é projeção. Ela devolve o poder de diferenciar o que exige sua ação e o que exige apenas sua presença. E essa diferenciação é uma das maiores expressões de inteligência espiritual. A serenidade coloca você no lugar certo, no centro da própria consciência. É ali que você percebe que não precisa reagir a tudo, que nem toda provocação merece resposta, que nem todo silêncio é rejeição, que nem toda espera é atraso. A serenidade redefine significados. Ela mostra que pausar não é perder, é proteger-se. Que respirar não é desperdiçar tempo, é reorganizar-se. Que esperar não é medo, é maturidade. Quando você entra nesse estado, você descobre uma força que não sabia que tinha, a força de não se desesperar, a força de não se apressar, a força de escolher a paz mesmo quando tudo parece pedir pressa. Esse campo silencioso se torna então o maior espaço de vitória interna. É nele que você interrompe a repetição de histórias antigas. É nele que você se reconecta com a própria essência. É nele que você percebe que a vida não pede mais resistência, mas adaptação. Não pede mais luta, mas lucidez. Não pede mais força bruta, mas inteligência emocional. Quanto mais sereno você fica, mais claro o caminho se torna. Mais evidente a voz de Deus se torna. Mais coerente sua vida se torna. Você deixa de viver como alguém à mercê do caos e passa a viver como alguém alinhado a um propósito superior, estável por dentro e guiado por uma sabedoria que nasce da calma. A serenidade não é o fim das batalhas. É o território onde elas deixam de te dominar. É o lugar onde você recupera o domínio sobre si mesmo. É onde você deixa de ser refém da mente desorganizada e passa a ser protagonista da própria consciência. Quando você entende isso, percebe que não existe fraqueza na serenidade. Existe força. Força para não reagir. Força para não se perder. Força para confiar. Força para permanecer alinhado enquanto tudo à sua volta parece instável. Essa força silenciosa é o que transforma sua vida de dentro para fora. E quando a transformação acontece no interior, nada do lado de fora consegue te desequilibrar. Existe um tipo de mudança que acontece longe dos olhos, longe da pressa, longe da cobrança externa e, principalmente, longe da consciência imediata. É uma transformação que você não consegue medir com a lógica, não consegue perceber de uma hora para outra e não consegue controlar de forma alguma. Ela acontece de modo silencioso, profundo e absolutamente necessário. É a transformação que ocorre durante o descanso. Esse descanso não é apenas físico.
Ele é emocional, espiritual e mental. É o descanso que tira você do modo de sobrevivência e te coloca no modo de regeneração. É nesse intervalo que Deus opera em áreas que você nunca conseguiria acessar com esforço humano. Quando você descansa, sua mente abre espaço para reorganizar aquilo que o excesso de atividade bagunçou. A confusão começa a se desfazer. As emoções encontram equilíbrio. A ansiedade perde velocidade. O coração deixa de bater no ritmo da urgência e volta ao compasso natural da vida. O descanso não é sinônimo de inatividade. É sinônimo de reparo. Quando você para, o que está quebrado começa a se alinhar. O que está distorcido começa a se ajustar. O que está pesado começa a se dissolver. Deus trabalha no silêncio porque o silêncio permite que você se torne receptivo. Ele não força clareza em uma mente que está ocupada demais tentando controlar tudo. Durante o descanso, Deus cura desgastes que você ignorou. Ele restaura áreas emocionais que foram sobrecarregadas por expectativas irreais. Ele limpa pensamentos que se tornaram tóxicos pela repetição do medo. Ele fortalece sua capacidade de discernir, de sentir, de perceber o que é verdadeiro. Muitas das respostas que você busca não aparecem enquanto você está correndo. Elas surgem quando você deixa de lutar contra tudo. A transformação invisível é o processo pelo qual Deus reposiciona seu interior, para que, quando a vida voltar a se movimentar, você esteja preparado. É uma mudança que acontece antes da mudança visível. É o alicerce sendo reconstruído antes que a casa comece a ser levantada novamente. É por isso que, muitas vezes, você não percebe avanço. Porque o avanço não está acontecendo fora, mas dentro. Você se frustra pensando que nada mudou, mas não percebe que sua maneira de interpretar a dor está mudando, que sua forma de lidar com a incerteza está amadurecendo, que sua sensibilidade espiritual está voltando a florescer, que a pressão que te consumia já não tem a mesma força. Essa transformação interna acontece em silêncio, sem espetáculo, sem confirmação externa. É um trabalho secreto e sagrado, realizado por Deus enquanto você descansa. É a prova de que o descanso não atrasa sua vida. Prepara você para recebê-la. Esse processo também revela que você nunca esteve perdido. Estava apenas cansado demais para perceber o que Deus vinha tentando mostrar. A transformação invisível te reconecta com o que você havia perdido em meio à sobrecarga. Sua clareza, sua intuição, sua capacidade de ouvir. Sua capacidade de sentir paz mesmo em cenários incertos. O descanso devolve a você o que a agitação arrancou. Ele te devolve a si mesmo. E quando você volta a si, volta também a sensibilidade que te conecta com o propósito. Volta a consciência que te permite fazer escolhas melhores. Volta a calma que sustenta sua fé. Volta a força que você achava ter perdido. Durante esse descanso, você começa a enxergar o que antes estava encoberto pela tensão. Começa a perceber que nem tudo o que parecia urgente realmente importava. Que nem todo medo merecia atenção. Que nem toda cobrança interna era justa. Que muitas das batalhas que você travava eram apenas reflexos de um coração cansado. A transformação invisível te permite reinterpretar sua própria história. Ela te mostra que você não está retrocedendo quando descansa. Está criando espaço para avançar do jeito certo. Deus não te chama para o descanso como uma pausa da vida, mas como um realinhamento profundo com a sua essência e com o que Ele planejou para você. Esse processo silencioso também te livra de amarras emocionais que estavam invisíveis. Você para de se prender à necessidade de controlar o futuro. Para de repetir comportamentos automáticos que não fazem mais sentido. Para de se punir por erros que já não fazem parte de quem você é agora. Para de carregar pesos que você nunca deveria ter assumido. A transformação invisível remove esses grilhões de forma quase imperceptível. Você só percebe quando, de repente, algo que antes te assustava já não assusta mais. Algo que antes te paralisava agora parece administrável. Algo que antes te consumia agora
Não encontra mais espaço dentro de você. O descanso é um campo de regeneração espiritual. Você não perde nada ao descansar. Você recupera tudo. Recupera vigor, discernimento, sensibilidade, visão. Recupera o acesso à direção divina que estava abafada pela tensão. Recupera a conexão com sua própria humanidade, que a pressa tinha sufocado. Deus usa esse período para reconstruir você em silêncio, porque a reconstrução interna é mais profunda quando não há resistência. A transformação invisível acontece porque o descanso desmonta o ego, acalma a mente e abre o coração. Quando o coração abre, Deus entra. E quando Deus entra, nada permanece igual. Quando você volta a caminhar após esse descanso, percebe que algo mudou dentro de você, mesmo que ninguém veja. Você reage diferente. Você pensa diferente. Você sente diferente. Você acredita diferente. A vida começa a se reorganizar não porque o mundo mudou, mas porque você mudou. A transformação invisível é a ponte entre o caos e o propósito, entre a exaustão e a clareza, entre a dor e a maturidade. Isso acontece quando você aceita que parar não é retroceder, mas evoluir de um jeito que a pressa jamais permitiria. Há um momento na caminhada espiritual em que você percebe que fé não é acreditar quando tudo faz sentido. Fé é acreditar quando nada faz sentido ainda. É confiar quando o cenário não mostra sinais favoráveis. É permanecer firme quando as circunstâncias parecem dizer o contrário. Esse é um compromisso profundo, íntimo, quase visceral. Confiar sem provas imediatas. Confiar quando os resultados não aparecem. Confiar quando o silêncio de Deus parece prolongado. Confiar quando a vida ainda não ofereceu evidências de que algo está mudando. Esse compromisso não é simples, porque ele exige que você desative o hábito de controlar. Ele exige que você abra mão da necessidade de entender antes de seguir. Ele exige que você faça sua parte e aguarde o movimento divino com uma postura emocional estável, mesmo quando o mundo interno está inquieto. Confiar sem provas é um ato de maturidade espiritual, porque te coloca diante da realidade de que você não controla os tempos, as respostas ou os caminhos. Você só controla sua postura. O que te leva ao próximo passo não é a lógica, mas a entrega. Esse compromisso começa quando você decide que sua fé não dependerá mais daquilo que você vê, mas daquilo que você sabe. E saber, nesse contexto, é sentir dentro de si que existe uma ordem espiritual guiando a sua vida, mesmo quando a superfície parece bagunçada. É reconhecer que Deus está operando em camadas que você não alcança. É entender que seu papel não é antecipar, mas permanecer. Essa confiança sem provas exige que você lide com o desconforto do desconhecido. A mente tentará criar hipóteses, inventar cenários, simular perigos, projetar desastres. Ela fará isso porque aprendeu a sobreviver controlando, prevendo, se antecipando. Mas confiar sem provas é se manter acima desse ruído mental. É permitir que a fé tenha mais peso do que os medos fabricados pela mente. É escolher não alimentar narrativas internas que só existem porque você está inseguro. É optar por uma visão mais silenciosa, mais profunda e mais sensata. A visão que não exige garantias para continuar de pé. Esse compromisso exige honestidade consigo mesmo. Você precisa reconhecer que grande parte da sua dor nasce da necessidade de ver antes de crer. Que grande parte da sua ansiedade nasce da tentativa de prever o futuro. Que grande parte da sua insegurança nasce da expectativa de que as coisas sempre aconteçam na sua velocidade. Confiar sem provas te convida a abandonar esse padrão. Ele te pede que você pare de condicionar a sua paz às circunstâncias. Ele te chama para uma postura mais madura, onde sua paz nasce da convicção de que você está sendo guiado, mesmo quando não entende o porquê. Quando você começa a confiar sem provas, algo dentro de você se realinha. Sua mente se torna mais leve. Suas emoções se tornam mais estáveis. Sua ansiedade perde intensidade, porque agora você não está mais tentando compreender o que só será compreendido depois. Você não está mais tentando controlar o que nunca esteve nas suas mãos.
Você não está mais exigindo respostas que só chegarão quando você estiver preparado para recebê-las. Esse compromisso te coloca em um estado de prontidão interior. Você passa a viver como alguém que sabe, não como alguém que teme. Como alguém que percebe a presença de Deus, não como alguém que supõe abandono. Confiar sem provas também te ensina a perceber sinais que a pressa te impedia de notar. O silêncio de Deus deixa de ser sinal de ausência e passa a ser sinal de construção. O tempo de espera deixa de ser visto como atraso e passa a ser visto como amadurecimento. A falta de evidências deixa de ser motivo de desespero e passa a ser a prova de que a transformação está acontecendo em planos que seus olhos ainda não alcançam. A fé, antes instável, se transforma em uma estrutura interna, uma base que sustenta sua postura independente do que esteja acontecendo lá fora. Confiar sem provas te torna imune ao caos, porque sua confiança não depende de resultados. O compromisso de confiar sem provas também te protege de decisões impulsivas. Quando você se move apenas porque está impaciente, cria problemas. Quando você decide apenas porque tem medo de esperar, complica caminhos. Quando você age apenas para acabar com o desconforto interno, sai do propósito. Confiar sem provas impede esse desvio. Ele te dá estabilidade para permanecer no lugar certo, mesmo quando o lugar certo parece vazio. Ele te dá serenidade para não correr para lugares errados por falta de evidências. Ele te dá maturidade para continuar caminhando mesmo quando o caminho ainda não está claro, porque você sabe que o caminho será revelado no tempo exato. Esse compromisso não te promete facilidade, mas te promete solidez. Ele te fortalece por dentro. Ele te conecta com a sabedoria de Deus. Ele te coloca em sintonia com o propósito. E aos poucos, as provas que você achava que precisava começam a aparecer. Não porque você forçou, mas porque você permaneceu. Não porque você controlou, mas porque você confiou. Não porque você garantiu o resultado, mas porque você se estabeleceu em uma postura que permitiu que Deus agisse. O que antes parecia improvável começa a se alinhar. O que antes parecia distante começa a se aproximar. O que antes parecia impossível começa a ganhar forma. Quando você olha para trás, percebe que as provas sempre chegam, mas nunca chegam antes da postura correta. Confiar sem provas é a fase em que Deus testa sua constância, sua entrega, sua serenidade, sua maturidade. É onde Ele observa se sua fé é apenas uma expectativa de resultado ou se é uma escolha de vida. E quando você permanece firme, mesmo sem evidências, você demonstra que está pronto para viver em um nível de consciência mais elevado. Esse compromisso te transforma. Ele te prepara. Ele te eleva. Ele te molda. E quando o movimento divino finalmente se manifesta, você percebe que a espera, por mais desconfortável que tenha sido, te tornou forte o suficiente para receber o que antes você não conseguiria sustentar. Chega um ponto em que você precisa admitir, com honestidade absoluta, que tentar controlar tudo te afastou da vida que Deus desenhou para você. Enquanto você segurava o mundo nos ombros, acreditando que cada detalhe dependia da sua força, a sua alma se desgastava. Enquanto você tentava decifrar o futuro, prever cada risco e evitar cada possibilidade de falha, sua mente se sobrecarregava. Enquanto você insistia em assumir responsabilidades que nunca foram suas, seu espírito se desconectava. Agora, diante de todo esse caminho percorrido, existe uma verdade poderosa que precisa ser encarada sem resistência. Você só encontrará liberdade quando parar de tentar comandar o que nunca esteve sob seu controle. A vida não pede que você carregue tudo. A vida pede que você se alinhe. Deus não te chama para ser o responsável pelo destino inteiro. Ele te chama para ser responsável pela sua postura, pela sua consciência, pela sua fé. O restante é operação divina. Quando você solta o peso que vinha segurando, o impossível começa a se mover. Quando você deixa de lutar contra o fluxo da vida, o que era travado começa a fluir. Quando você para de tentar negociar com o futuro, a paz volta a respirar dentro de você.
A liberdade não está em controlar, mas em confiar. E essa confiança não é passiva. Ela é a forma mais elevada de maturidade espiritual. Essa liberdade nasce quando você finalmente compreende que descanso não é fraqueza. É estratégia. Que soltar não é desistência. É sabedoria. Que confiar não é ingenuidade. É visão espiritual. A liberdade de parar de segurar o mundo significa abandonar a fantasia de que tudo depende de você. Significa reconhecer seus limites sem culpa. Significa aceitar que existe um tempo certo para cada revelação. Significa permitir que Deus finalize aquilo que você não consegue forçar. Quando você aceita isso, a exaustão perde força. A ansiedade se dissolve e a clareza se torna possível novamente. Essa liberdade também é um reencontro. É quando você retorna a si mesmo depois de anos vivendo em função de expectativas externas, pressões internas e cobranças invisíveis. É quando você percebe que a vida não estava pedindo mais esforço, mas mais lucidez. Não estava pedindo mais velocidade, mas mais sintonia. Não estava pedindo mais controle, mas mais entrega. A partir desse ponto, você deixa de viver como alguém que tenta impedir a queda das peças e passa a viver como alguém que confia que Deus está conduzindo cada movimento. Há um espaço interno que só se abre quando você solta. É um espaço onde a paz chega com profundidade, onde a intuição volta a falar, onde o coração volta a sentir, onde a mente volta a enxergar, onde o espírito volta a se alinhar. Esse espaço é o lugar onde Deus age com mais força. Ele não trabalha na tensão, ele trabalha na entrega. Quando você para de segurar o mundo, Deus finalmente pode colocar as mãos onde você estava atrapalhando sem perceber. Ele pode organizar o que estava fora do lugar, curar o que estava ferido, direcionar o que estava confuso e restaurar o que estava desgastado. A liberdade de parar de segurar o mundo não significa que a vida deixará de ter desafios. Significa que os desafios não terão mais o poder de te destruir. Significa que você enfrenta o que precisa enfrentar, mas sem carregar o peso emocional que não te pertence. Significa que você caminha com responsabilidade, mas sem a exaustão da tentativa de prever tudo. Significa que você aprende a descansar dentro da própria caminhada, sabendo que existe uma sabedoria maior guiando cada passo. A liberdade aqui não é ausência de responsabilidade. É ausência de controle ilusório. Quando você abraça essa liberdade, algo extraordinário acontece. Sua vida começa a responder com mais suavidade. Caminhos se abrem sem que você precise forçar. Respostas chegam sem que você precise implorar. O que antes parecia distante se aproxima. O que antes parecia pesado se torna leve. O que antes parecia impossível se torna alcançável. Não porque você fez mais, mas porque você deixou de fazer o que te afastava da direção correta. Você devolveu o papel de comandante a quem realmente sabe conduzir: Deus. Esse é o ponto final desta jornada, mas também é o ponto inicial de uma nova vida. Uma vida em que você caminha com consciência, age com sabedoria e descansa com confiança. Uma vida em que você entende, na prática, que Deus não te pede para carregar o mundo. Ele te pede para confiar que Ele já está carregando. E quando essa verdade finalmente se instala no seu coração, surge a liberdade mais profunda que um ser humano pode experimentar. A liberdade de ser conduzido por algo maior do que você, maior do que o seu medo e maior do que qualquer cenário que tente te desestabilizar. Essa é a liberdade de parar de segurar o mundo, e é nela que sua verdadeira transformação começa.